esperar ele avisar que está gravando. Pronto. Eu vou repetir aqui. Para a gente terminar o nosso segundo bimestre, nosso primeiro semestre de instituto, nós temos aí dia 10, que é hoje, 17 e 24. Dia 1º, que seria a próxima quinta-feira, a gente já está de férias, né? Então, eu queria organizar a nossa vida com vocês, né? A gente tem um planejamento, lá no começo do ano eu mostrei para vocês, eu sei que vocês viram um monte de coisa no começo do ano e não devem lembrar que a gente tem um planejamento, mas a gente tem, tá lá no Moodle, né? E no nosso planejamento, o que aconteceu aqui? Sumiu o que eu tinha feito. Achei. No nosso planejamento, a gente teria ali... no dia 13 de maio, a gente teria feito a associação mista, depois lei das malhas, lei dos nós, divisor de tensão, lista de exercício, divisor de corrente, lista de exercício. Mas eu acabei ficando com o Covid, né? E dia 13 de maio não teve aula, dia 20 de maio não teve aula, dia 27 também não teve aula. E aí eu joguei a correção da lista como se ela tivesse acontecido aqui, porque né, na semana passada, na verdade, era feriado. Então, deixei ela aqui só para a gente se organizar. E aí, queria propor para vocês uma dinâmica um pouquinho diferente. Geralmente, eu solto a lista de exercícios e vocês têm, tipo, 15 dias para fazer a lista, né? Mas isso eu já dei o conteúdo da lista. Eu queria conversar com vocês da gente fazer juntos, né, a lista no dia 24, que é uma quinta-feira, que é dia 24. Mas a lista vai estar disponível para vocês desde hoje. E o que vai ter na lista? O conteúdo que a gente vai ver hoje e o conteúdo da aula que vem. O conteúdo da aula que vem é bem simples, tá? É bem tranquilão. E eu queria ver com vocês da gente entregar essa lista até o dia 28. Então, vocês vão ter o 24, que eu vou fazer a lista com vocês, daquele jeito que a gente já está acostumado. O 25, o 26 e o 27, que é fim de semana, eu sei, mas ficou um pouquinho difícil de mudar isso daí. E até o fim do dia 28 para entrar em contato comigo, com os monitores, caso tenham dúvidas, tá? Mas eu acho que liberando a lista hoje, vocês já conseguem fazer um dos exercícios e ficam 2 exercícios que são mais simples do que o primeiro, para vocês fazerem a partir do dia 17. Então, na verdade, vocês vão ter, né, do dia 17 até o dia 24 para tentarem sozinhos, e no dia 24 a gente vai ter aquele tira dúvidas. Vocês acham que isso é possível? Tem muita coisa marcada aqui para o final. Como é que vocês estão com as outras disciplinas? Professora, pelo que você falou de ser uma matéria mais tranquila, assim, eu acho que dá para levar até. Aí, por exemplo, é mais ou menos metade da matéria que você falou que vai passar semana que vem, e metade hoje e metade da outra, né? Aí dá para Isso. Ó, vou organizar mostrar isso. a lista aqui. Ah, A lista, o exercício 1 é do que a gente vai ver hoje, tá? Eu repito, o exercício 1 é do que a gente vai ver hoje. O exercício 2 e o exercício 3, né, é do que a gente vai ver na aula que vem, tá? Que são lei das malhas e lei dos nós. Mas é bem simples, é somar a corrente e somar a tensão, tá? Para dar um valor que a gente vai ver na aula que vem. É bem mais simples do que fazer a parte de resistência equivalente. Tá? Hoje a gente vai ver a resistência equivalente juntando o paralelo com o série. O que eu propus aí para todo mundo se orientar? Dia 10, que é hoje, a gente veria resistência mista, né? Resistência equivalente mista.
Dia 17, a gente veria Lei das Malhas e Lei dos Nós, e dia 24 a gente teria um tira-dúvidas da lista. Quando eu soltaria essa lista? Dia 10. Então, vocês iriam ter dia 10 até o dia 28 para fazer o exercício 1, e do dia 17 até o 28 para fazer o exercício 2 e 3, tá? Com um dia de tira-dúvidas aqui no 24 para mim, tá? Mas podem tirar dúvidas sempre com os monitores, eles vão estar disponíveis esse tempo todo. O que eu queria saber de vocês é se vocês acham que dá. Se vocês verem, a gente faz a aula do dia 17, se vocês verem na aula do dia 17 que o conteúdo ficou difícil, vocês sentirem que ficou difícil, vocês me dão um alô, a gente repensa isso. Pode ser dessa forma. Vocês têm muitas coisas para entregar dia 28, como é que está o finzinho do bimestre para vocês? Não parece que tá tão pesado, não. O que eu queria de vocês é que, se apertar, vocês falem comigo, tá bom? Vocês já têm representante? Como é que é? Não que eu saiba. Tá. Então, a gente fala, no dia 17, no final da aula, a gente conversa, tá? Primeiramente, eu vou soltar a lista com tudo, né? Os 3 exercícios. Se a gente vê que ficou muito pesado, está difícil, não está dando certo, um monte de gente marcou mais coisa, conversem comigo, tá? Não se aflijam, né? Não fiquem estressados. E aí, para o terceiro bimestre, eu sei que vocês vão esquecer isso, mas eu já vou falar para vocês. Para o terceiro bimestre, a gente tinha um planejamento aí que envolvia 6 aulas com um projeto, né? Que é uma coisa diferente que eu gosto de fazer com vocês. E, infelizmente, né, com toda essa bagunça do Covid, eu tive que mudar um pouquinho. Então, eu replanejei aqui, consegui manter 4 aulas com esse projeto e talvez eu comece a falar dele aqui, por exemplo, no dia 5 de agosto, tá? Para vocês começarem a ter uma ideia do que a gente vai fazer. Mas aí vai depender muito de como a gente vai voltar, porque ontem saiu uma notícia que adiantaram as vacinas de quem trabalha em escola, né? Professor, pessoal do administrativo, todo mundo, de 18 a 44 anos, que era o que estava faltando. Então, vai começar a vacinar amanhã. Então, a gente não sabe se vai voltar presencial, como é que vai ser. Então, essa parte do terceiro bimestre aqui está em aberto. Está planejado, né? Eu já replanejei, consegui condensar algumas coisas, mas ainda, né, é só uma sugestão. Eu prometo que quando a gente voltar lá no dia 22 de julho, A professora tá travando. a gente
sei. Tá melhor, pessoal? Não tá melhor? Eu acho que tá melhor, professor. Aí, agora sim eu tô no cabo. Bom, o que eu estava falando é que o terceiro bimestre está replanejado, mas eu volto no dia 22 de julho, quando a gente voltar das férias, para falar desse replanejamento, porque com o adiantamento das vacinas, a gente não sabe como vai começar o terceiro bimestre, né? Eu imagino que vai começar online, do jeito que a gente está levando agora, mas se tiver alguma novidade, né? Então, antes da gente replanejar e replanejar, eu vou deixar isso daí quietinho. E aí, na hora que voltar o terceiro bimestre, a gente conversa, tá bom? Então, vamos lá. Vocês viram o vídeo da correção da lista? Ficaram com dúvidas? Tem alguma pergunta? Acho que não. Não? Ah, esqueci de mostrar uma outra coisa. Achei. Aqui. Quais são as atividades desse bimestre, tá? Vocês entregaram lá em abril exercício referente à aula do dia 22, a aula do dia 29, vai ter exercício dessa aula e provavelmente do dia 17 também, tá? Pode ser que o dia 17 a gente veja que a lista já é suficiente e não tenha exercícios aqui, tá? Tá, Christian, me fala qual você teve dúvida, eu resolvo um deles, pode ser? Aí, o que mais que a gente tem? Além desses exercícios por semana. A gente tem a lista 2, que é essa que eu gravei a resolução, e a gente tem a lista 3, que é a que eu vou disponibilizar hoje. Quanto que vale, quanto que soma a nota de vocês? Somando os exercícios do dia 22, 29, 10 e 17, vocês vão ter 3 pontos. De participação e comportamento, 2 pontos. Vocês quase todos participam, acho que não tem nenhum problema aqui. E de lista, vocês têm 5 pontos, então vai ser 2,5 para a lista 2, 2,5 para a lista 3, tá bom? Só para situar vocês aí quanto às atividades avaliativas que vocês estão fazendo. Tem dúvidas sobre quais são as atividades? Não. Não? Tranquilo? Então tá bom. Então, a hora que o Christian mandar, a gente resolve o exercício. Ah, foi a 2C. Vamos lá, abrir ela. 2C. Aqui, o grande segredo, né, quando a gente tem 3 resistores, é que a gente vai sempre fazer de duplas, né? Primeiro a gente vai escolher uma dupla. Professora, posso fazer o trio? Pode, dá um pouquinho mais de trabalho para usar a calculadora. Por isso, eu sempre acabo resolvendo aqui de dupla em dupla, porque eu uso aquela regra de produto pela soma. Vou copiar o exercício aqui. Um instante. É um exercício que a gente tem o primeiro resistor, é o R1, ele é 1,2 kΩ. O segundo resistor, ele tem 3,6 kΩ. E o último resistor tem 1,8 kΩ. Tá? Eu vou passar tudo
para ohms, primeiramente. Então, R1 é 1,2, a gente tem que ele se transforma em 1.200 ohms. O R2 fica 3.600 ohms. E o R3 fica 1.800 ohms. O que eu preciso saber aqui? Eu posso escolher uma dupla, né? Eu posso escolher esses dois resistores, o 3,6 e 1,8. Posso escolher esses dois primeiros. Posso escolher o de fora, o 1,8 e 1,2. Tanto faz, desde que eu escolha dois resistores, tá? Eu vou, por simplicidade, escolher esses dois mais de fora aqui, tá? A resistência equivalente para esses dois, eu vou calcular aqui em vermelho. Vai ser o R2 vezes o R3 dividido pelo R2 mais R3. Vou substituir valores, 3.600 vezes 1.800 dividido por 3.600 mais 1.800. Agora eu vou pegar minha calculadora. Só um minutinho. E vou colocar ela aqui. Sempre que a gente for fazer esse tipo de conta, a gente tem que colocar entre parênteses a parte de cima, que é o numerador, dividido por entre parênteses a parte de baixo. Então, eu digitei parênteses aqui, 3.600 vezes 1.800, divide, a parênteses de novo, 3.600 mais 1.800, fecha parênteses. Esse aqui é o resultado? Muito cuidado se você estiver fazendo no computador. Não é o resultado, você tem que bater o igual, tá? Então, deu aqui 1.200 ohms. Eu vou reescrever o circuito. E essa parte de reescrever o circuito, ela ajuda muito na aula de hoje. Então, prestem bastante atenção. Aqui de preto, eu vou manter o resistor de 1.200 ohms, que é esse resistor aqui. De vermelho, eu vou colocar o meu novo resistor. Quanto vale o meu novo resistor? Ele vale 1.200 ohms. Ó, o que a Elô falou. Você fez, Elô, do 1.200 com 3.600, foi isso? E depois, o que deu o resultado, você fez com 1.800? Sim. Tá certo, tudo bem. Você escolhe por onde fazer, tá? Ataque susto. Pode falar. Nada não. Por que você pode escolher por onde fazer? Porque todos os três aqui estão em paralelo. Vocês vão ver que na aula de hoje a gente vai estudar alguns circuitos e é muito importante a gente saber se realmente está em paralelo, se realmente está em série. Aqui a gente sabe, todo mundo está em paralelo, tá? Então, agora, esse circuito que eu tinha aqui, ó, ele foi substituído por esse daqui. O que eu fiz? Eu joguei o resistor de 3.600 e o de 1.800 fora e substituí ele por um de 1.200. Agora que eu tenho dois resistores iguais, quanto que dá a minha resistência? Eu posso usar uma fórmula especial para minha resistência equivalente? Eu posso usar porque
as resistências são iguais. Então, R dividido pelo número de resistores. Professora, se eu fizesse isso, daria certo? Também, daria tudo certo. Então, aqui o meu R vale 1.200. Eu divido ele por 2. Então, eu tenho a resposta 600 ohms. Tá bom? Professora, Pode falar. ela pode fazer essa conta quando for os dois números iguais? Só pode fazer essa conta quando forem iguais. Essa Entendi, de obrigada. cima, em vermelho, você pode fazer para qualquer 2 resistores, sempre dupla. Essa de baixo aqui, você pode fazer quando os resistores forem iguais, estiverem em paralelo, tá? Entendi, obrigada. Esclarecer as dúvidas, continua com dúvidas, pode perguntar, fiquem à vontade. Então, beleza. Porque é muito importante a gente entender série, entender paralelo, porque hoje nós vamos ver os circuitos mistos, tá? Que nada mais são do que circuitos em que alguns pedacinhos são série, alguns pedacinhos são paralelo. Então, nós estamos na associação mista, que é uma combinação de série tá? Eu vou usar o vermelho para paralelo hoje, tá? Antigamente, a gente tinha circuitos em que a gente só tinha todo mundo em série, todo mundo em paralelo. Vamos dar uma olhada num circuito tipo esse daqui, ó. Professora, tá tudo em série. Opa, calma, tá nervoso. Vamos falar que esse daqui tem 100 ohms. Esse daqui, 300 ohms. E esse daqui, 600 ohms. Qual que é a dica para quando a gente tem um circuito desse tipo, em que não está muito claro que circuito é esse? A gente está vendo algumas coisas em série. Se eu pudesse tampar esse resistor aqui de 300, como é que ficaria? Só o de 100 e o de 600, certo? Seria o quê? Série, né? Se eu pudesse, inclusive, tampar o de 600, ficaria o de 100 e o de 300. Também seria uma série. Mas eu não posso tampar ninguém. Eu tenho que ver esse circuito feio aqui. Tem alguma parte do circuito que vocês têm certeza que é ou série ou paralelo? Olhem para uma dupla. Quando eu falo parte do circuito, sempre tentem olhar para uma dupla de resistores. Que a gente aprendeu a identificar se é série ou se é paralelo por duplas. Vocês estão com preguiça hoje. Ah, o Christian me respondeu. Exatamente, o de 600 e o de 300 é uma dupla? Sim. Tem cara do quê, Christian? Paralelo. Então, a gente vai aprender a identificar trechos do circuito em que a gente sabe se é série ou se é paralelo. Aqui a gente acabou de identificar, né, vou usar o vermelho aqui, que essa dupla aqui, ó, é um paralelo. Vou colocar um pezinho aqui de paralelo, tá?
Se eu redesenhar o circuito, e depois de calcular o equivalente aqui, ó, chamar esse daqui, ó, de REC paralelo. Esse daqui continua sendo 100. Agora, esse circuito virou o quê? Série. Esse circuito virou um série. Então, agora eu consigo pegar essa dupla aqui e transformar em um resistor só, chamado de REC total. Tá? Eu uso o Tzinho para identificar que é o último resistor. Então, será que a gente conseguiria calcular o valor do REC total? Eu desafio vocês. Calculem aí, peguem um papel, calculem o REC P e depois o REC total. Vou dar uns minutinhos aí para vocês. Ó, o Christian deu uma resposta. Quanto que tinha dado o seu REC P, Christian? Fala pra gente. Vamos ver como é que a gente calcula esse REC P. Esse REC P vai ser a multiplicação. Então, o do Christian a gente precisa dar uma olhada no como foi feita a conta. Vamos fazer junto aqui. Vai ser a multiplicação, né, dos dois resistores dividido pela soma. Então, vai ser 600 vezes 300 dividido por 600 mais 300. Muito cuidado na hora de usar a calculadora. Eu vou usar a calculadora de uma forma diferente agora, tá? Vou usar para achar o valor de cima do numerador, né? 600 vezes 300. Vou anotar ele aqui. 180 mil. Dividido por 600 mais... Só um minuto, pessoal. Oi, Gui. Você está sendo gravado. Não tem café, tem chá. Quer chá? Espera aí, só um pouquinho. Bom, vamos lá a parte de baixo. 600 mais 300. Deu 900. Acontece, quando a gente usa calculadora, ainda não está muito acostumado, quando eu estou na sala eu vou passando e mostrando, né? Fazendo com vocês mesmo.
Então, acontece quando a gente não está muito acostumado de alguns erros, principalmente com a vírgula, com ponto, tá? Isso. É isso, Christian. Acontece com todo mundo. Já aconteceu comigo, vai acontecer com todos os seus colegas. Então, às vezes é interessante a gente revisar a conta, né? Fazer ela de jeitos diferentes, igual eu estou mostrando aqui. Primeiro eu estava fazendo com parênteses, agora eu estou fazendo, né, separadinho. Por isso que é importante eu mostrar de várias formas, tá bom? Então, vou colocar os 180 mil dividido pelo 900. Agora sim, deu os 200, que o pessoal provavelmente também encontrou aí. Então, 200. Agora o total, como é que a gente vai descobrir? Fala para mim como é que vai ficar a fórmula do REC total. É uma associação em série? Sim, professora. Então, vamos fazer a soma? Vai ser a soma do 100 com o 200. Deu 300 ohms. Certo? Difícil, gente? Complicado? Sejam sinceros. Não parece. É porque esse exercício tinha quantos resistores? 1, 2, 3. Agora, eu vou passar um exercício, exemplo, tá? Vocês não vão ter que resolver ele em casa, é um exemplo mesmo, mas a gente vai resolvendo ele juntos, tá bom? E eu vou colocar um pouquinho mais de resistores. Olha o tanto de resistores que tem aqui, né? Parece um exercício também muito complicado. Esse também não é tão complicado, desde que a gente tenha uma visão muito treinada. E hoje a gente está aqui justamente para treinar a nossa visão. O que é treinar a nossa visão? Saber o que o exercício precisa fazer. É um exercício muito aberto. Às vezes, se eu colocasse letra A, B, C, vocês iam, né, matar a charada muito fácil. Mas os circuitos mistos, a gente não dá muito pista de como fazer. Qual vai ser a pista? A experiência de vocês. Hoje a gente está começando essa experiência, então calma. O que a experiência de vocês vai ensinar para vocês? Nós vamos olhar para regiões do nosso circuito em que a gente tem certeza de que é um série ou de que é um paralelo. Eu queria que vocês olhassem um pouquinho aí para o circuito, pensassem, encontrassem 3 regiões, 3, tá? Que a gente tem certeza que é série ou que é paralelo.
E aí, pessoal? Acharam alguma região que vocês têm certeza que é série? O de 250 e o de 100, de 50. Então, vamos marcar aqui em azul, pessoal. Essa região aqui, a gente tem certeza de que é uma associação em série, tá? E agora uma região que a gente tem certeza que é uma associação em paralelo. Eu acho que o de 100 e 200... Na verdade, a Júlia tem razão, mas a gente não está vendo uma conexão direta entre o 100 e o 250. Então, quando eu falar uma região, tentem pensar num lugar que você consegue fazer uma nuvem, um lacinho assim, igual eu fiz aqui de azul, e que não tenha mais nada no meio, tá? Porque se a gente colocasse o de 100 para cá, juntinho do 250, beleza. Mas aqui a gente não consegue, porque tem alguém no meio, né? Tem esse 300 e 600 aqui no meio. O 300 e 600 é paralelo, né? Então, essa parte aqui é um paralelo. Eu vou chamar de paralelo 1. E a gente tem um paralelo 2 aqui, que são os 4 resistores de 400. Paralelo 2. Todo mundo conseguiu enxergar isso? Alguém não conseguiu enxergar isso? Sejam sinceros, a gente precisa treinar a nossa visão quanto a isso. E esse treino é realmente olhar para o exercício, pensar sobre ele, tá bom? Se a gente conseguir enxergar isso, eu queria um help de vocês para calcular as seguintes coisas. O REC, que é a resistência equivalente, P1, o REC, P2, e o REC série, tá? Eu preciso destes valores. Se alguém tiver dúvida também, fale, por favor. Vou dar um tempinho aí para vocês calcularem. Professor, isso aí de azul é um S? É um S. Ah, tá. Estamos tentando fazer um S mais legível. Em algum momento eu vou conseguir. Esse aqui ficou feio e esse ficou horroroso. Vamos tentar de novo. Meu S é igual ao da Sadia, ele tem um negocinho assim, ó, para não confundir com o meu 5. Vamos começar pelo série? O série é a simples soma, 250 mais 50. Então, a gente tem aqui os 300 ohms, certo? Vamos lá para o REC P1. Professora, você acabou de fazer isso. 300 vezes 600 dividido por 300 mais 600. A gente fez no exemplo passado, professor, eu lembro, deu 200 ohms. Beleza. Então, ficou faltando o P2. Ah, já tem um P2 ali. O P2, pessoal,
eu posso fazer o 400, porque todos os resistores são de 400, dividido pelo número de resistores, que são 4. Então, eu tenho lá 100 ohms. Vamos reescrever o nosso circuito? O que é reescrever o circuito? É a gente substituir essas nuvens, né, por valores que a gente acabou de calcular. Então, vamos substituir aqui. Aqui a gente tem o REC P1. Aqui a gente vai ter o REC P2. Aqui o REC P1. E lá no meio, o REC série. Aqui ficou faltando de 100 ohms. E agora, pessoal, como é que a gente faz para calcular o equivalente total? Isso daqui vai se transformar em um equivalente total. Então, a soma dele, né? Por que a gente fala a soma? Porque aqui a gente tem todo mundo em série, né? Isso aqui é uma série. E nós vamos somar o 100 com o P1, que é 200, com o série, que é 300, com o outro 100 do REC P2. A gente somou aqui 300, 400, obtivemos 700 ohms. Complicado, pessoal? O que vocês acharam? Professora, eu achei esse até mais fácil. Achou ele mais fácil? Mas ele é mais assustador no começo, não é? Eu acho que quanto mais resistores tem, mais medo vocês ficam. Eu vou colocar a aula no Moodle e vou colocar os quadros também, Júlia. Pode ir tranquilamente. Então, visto aí o exemplo 1, agora a gente vai colocar um outro exemplo. Os circuitos em que a gente coloca tudo assim numa linha, vocês têm um pouco mais de facilidade de enxergar o que é sério e o que é paralelo. Então, agora eu vou dar um salto e vou colocar um circuito parecido com o anterior, né, que faz aquela voltinha, que é o que a gente mais vê na prática. E vou deixar vocês quebrarem um pouquinho a cabeça procurando as nuvens, né, os laços lá, o que é sério e o que é paralelo, tá?
Pronto, pessoal. Procurem regiões que vocês conseguem fazer um círculo, né? E que vocês têm certeza que o que está lá dentro daquele círculo é série ou é paralelo, tá bom? Não pode ter ninguém além, né, daquela parte lá do círculo, ninguém de fora, tipo, igual a gente pensou aqui no exercício anterior. Pegar o 100, o 250 e o 50. Aí ficou essa parte aqui que, né, não podia, né, não estava ali no meio dos resistores que a gente sabia que estavam em série. Então, tentem lembrar disso daí, não pode ter nenhum intruso no meio do caminho. Tá? E podem me chamar, eu vou montar aqui só para vocês não ficarem ouvindo barulho. Isso mesmo, Christian, o 250 estão em série. Olha, já estão aí. O 200 e o 100 podem estar em série, sim. Vamos lá, pessoal. Vamos começar pela parte mais tranquila, que está mais parecido com o que a gente sempre vê. Aqui, ó. Se eu pegar esses dois resistores, eu tenho certeza que eles estão em série? Professora, Sim. Só para tirar uma dúvida já. A resposta seria 400 ohms? Eu não sei, esse exercício eu faço na hora, então eu não sei a resposta. Calma. Já temos pessoas com respostas, é isso que eu quero ver. Podem ir tentando fazer, tá? É muito, muito bom que vocês tentem fazer. Voltando aqui, eu sei que esses dois aqui, olhando um para o outro, eu sei que só tem esse ponto de conexão. Então, eu tenho certeza que eles estão em série, tá? Ali embaixo, também vocês foram exaustivamente treinados para olhar para, né, um desenho desse tipo e já reconhecer que ele é um paralelo, né? Eu vou chamar de P1, porque eles têm esse ponto de conexão e esse ponto de conexão. A grande dúvida é isso daqui. Se eu fizesse um círculo aqui grandão, englobando esses três resistores, eles estão em paralelo? Todos os três? Como é que é uma associação de três resistores em paralelo? Não é uma coisa desse tipo? Ou uma coisa assim?
é exatamente isso que está aqui? Não é. Então, a gente não pode dizer que esses três resistores, 200, 100 e 150, estão em paralelo, tá? Muito cuidado, porque dá vontade. Bom? Mas entre eles, o que a gente pode dizer? Vamos olhar de novo para eles. Se a gente olhar só para essa dupla aqui, ó, 200 e 100, quantos pontos de conexão entre o 200 e o 100 tem? Sem mais ninguém no meio. A gente tem somente esse pontinho em azul. Então, aqui eu tenho meu série 2, tá? Ah, professor, e esse 150? Calma, né? Vamos deixar ele aí e vamos reescrever o nosso circuito. Então, eu queria que vocês calculassem, se vocês já não calcularam, o REC série 1, o REC série 2 e o REC P1. O REC série 1 vai ser a soma 200 mais 50. 250. Como está lá no nosso chat. O REC série 2 também é uma soma, mas é 200 mais 100. Então, temos um 300 aqui, certo? E o paralelo? Professora, são dois resistores iguais, né? O 100 dividido por 2, deu 50 ohms. Bom, vamos redesenhar esse circuito? Eu sempre redesenho o circuito usando algumas partes em preto para eu me orientar. Então, eu deixo tipo um buraquinho ali para aquela nuvem, tá? Quem que vai ficar ali em cima? O série 1. Vou colocar já valores, tá, pessoal? Aqui vai ser o 250. Aqui vai ser o de 300. E aqui embaixo, nós vamos ter o de 50 ohms. E ali no cantinho, quem que fica? O único resistor que a gente não mexeu com ele, o de 150 ohms, tá? E agora, pessoal, tem alguma parte do circuito que vocês têm certeza de que é série ou é paralelo? Respondam para mim, por favor. Você pode repetir, professora? Posso. Tem alguma parte desse circuito aqui de baixo que vocês conseguem fazer um círculo e falar para mim, é série ou é paralelo? O O 150 300 seria e o 150 é paralelo. O 300 e o 150 é paralelo. Mais alguém estava falando? Eu achei que era só o 150. Ó, para a gente falar que é paralelo ou que é série, a gente tem que ter pelo menos 2 resistores, sempre, tá? A gente tem que olhar pelo menos para uma dupla de resistores, para falar que é série ou paralelo. Então, vamos considerar, então, aqui que a gente tem essa dupla aqui, ó, como um paralelo, e eu vou chamar ela de paralelo 2. Como é que eu faço para calcular o REC P2? Fala para mim.
Posso fazer o produto pela soma? 300 vezes 150 dividido por 300 mais 150. Vamos lá na calculadora, então. 300 vezes 150 deu 45 mil. 300 mais 150 dá 450. Corta, corta. Deu 100, certo? Professora, e aí? E aí, a gente precisa redesenhar o circuito novamente. Então, ó, dessa seta laranja eu vim para cá, vou redesenhar de novo o meu circuito. Tá? Agora, tudo que eu não for mexer, eu vou desenhar em preto, tá? Então, o 250 eu não mexi. O 50 lá de baixo também não mexi. Ficou 50. 250. Eu esqueci de pôr o ohms aqui, né? E aqui no meio, eu tenho o que eu acabei de calcular, que é 100 ohms. E agora, como é que eu faço o total? Agora é só somar, todos são em série? Todos estão em série. Professora, sempre o último vai dar em série? Não, não necessariamente, tá? Então, nos nossos exemplos foi acontecendo de dar em série. Eu vou fazer um último exemplo rapidinho que vai dar em paralelo, tá? Só para vocês não ficarem com esse vício. Esqueci o ohms aqui de novo. Então, vai ser 250 mais 100 mais 50, que dá 400. Certinho? O que vocês acharam desse? Esse é um pouco mais elaborado. Tranquilo? Imagino que sim. Vamos para o próximo. O último exemplo de hoje. Exemplo. Então, nesse exemplo, né, nós temos vários resistores e eu já adianto que no final, né, nós vamos ter um REC total que a gente vai calcular usando a parte do paralelo, tá? Tranquilo, Camila, vai lá. A gente está terminando, pessoal. Mas quem precisar sair, pode sair tranquilamente.
Eu queria que vocês tentassem resolver esse exercício daquele passo a passo. Primeiro, encontra as partes que são sério, ou as partes que são paralelo, simplifica, reescreve o circuito. Oi? Uma perguntinha rápida. Se eu Pode achar falar. inteiro em paralelo, tipo assim, tem 3 resistores, é um sistema paralelo. Se eu calcular a primeira resistência equivalente do jeito que a senhora ensinou, e depois fazer a mesma coisa com o próximo resistor, não dá certo, né? Me faz um exemplo usando esses números que estão aqui, para eu entender o que você queria fazer, Cauã. Se eu calcular o resistor do 150 mais 60 com o do 400, eu vou conseguir uma resistência equivalente em paralelo, certo? Uhum. Aqui é 50, tá? Deixa eu É só 50? corrigir o número. É 50, mas tranquilo. Vamos tentar para dar uns números mais bonitos, tá? 50. Você queria fazer assim, ó. Eu quero entender se você quer fazer assim, ó. 50 mais 150 vezes 400. Oh, Jesus. Dividido por 50 mais 150 mais 400. É isso que você quer fazer? É. Só que no caso, como a primeira linha ela já está em série, espera aí um pouco. Como a primeira linha ela já está em série, eu vou colocar somado. Até aí, tudo tranquilo. Minha dúvida Você vai, em vez de colocar isso aqui, você vai colocar já o 200. é a soma, eu já coloco a soma. Beleza. Aí eu calculo a resistência equivalente do 200 vezes 400, mas... Se eu não posso calcular a resistência equivalente com outro resistor, né? Você vai achar um número aqui, tipo um número X aqui. Esse número X... Daí eu não poderia fazer esse X com a última linha que dá 400, né? Ou eu posso? Imagina, isso aqui, imagina que ele deu Y, né? Que você sabe que isso aqui é uma soma, pelo visto. É isso? É. Então, você pode fazer x vezes y dividido por x mais y. Ah, era só para confirmar isso. Obrigado, professor. Por nada. Pessoal, se vocês não entenderam esse raciocínio, fiquem tranquilos. O Cauã, ele já, dentro lá da cabeça dele, ele já conseguiu enxergar. Professora, isso aqui é um série, isso aqui é um série, então eu posso fazer essa dupla, depois o que deu aqui com essa daqui, pode. Tá? Ele foi rapidão. A professora, eu também já estou igual o Cauã, já estou conseguindo enxergar isso. Joia, é o objetivo da aula que vocês ganhem em prática, tá bom? Então, calma. Professora, ainda não estou com essa prática. Calma, você vai ter exercício para praticar, tá bom? E mesmo que você não tenha essa visão tão rápida, você vai conseguir resolver os exercícios. Essa visão não é necessária, ela só adianta o processo, tá bom? Então, vamos lá. Tá, eu vou voltar no exemplo 2. Só um minutinho. O que aconteceu aqui no REC-T? Quando a gente fez o REC-T, nós tínhamos esse circuito aqui e a gente simplificou um pedacinho dele, chamando ele de resistência equivalente P2. E ela deu 100. Então, na hora que eu reescrevi o meu circuito, eu vi que ele estava em série. Aí eu consegui fazer a soma. Foi para quem estava com dúvida ou continua a dúvida? Tá bom. Então vamos voltar lá no
Exemplo 3. Deixa eu só lembrar. Azul é para série, né? Azul é para série. Flor azul, espinho vermelho. Vocês viam Shrek? Não é do tempo de vocês, né? Vocês nasceram, o Shrek estava começando. Vocês são muito novinhos. Bom, enfim. Essa dupla aqui, todo mundo consegue perceber que é um série? Vou chamar ela de série 1. Esse trio aqui, a gente também consegue ver que ele está em série. Então, vou chamar ele de série 2. E vou calcular o REC S1 e o REC S2. Aqui vai ser o 50 mais o 150, deu 200. Aqui vai ser o 100 mais o 200 mais outro 100, que vai dar 400. Então, com essa setinha laranjada aqui, eu vou redesenhar o meu circuito. Para eu redesenhar o circuito, eu sempre gosto, né, de manter de preto aqui as conexões do circuito, né? 400. Fica aqui. E desse lado de cá, eu vou ter o 400 que eu acabei de calcular. E do lado de cá, eu vou ter o 200, que equivale à parte de série 1. Tá bom? E agora, gente? Tá tudo em quê? Que tipo de ligação é essa? Paralelo? Tá tudo em paralelo, mas eu sei calcular com 3 resistores, sendo eles diferentes? Isso até posso saber, mas fica uma conta difícil. Então, eu vou olhar para essa dupla aqui, ó, uma dupla tranquilinha, e vou chamá-la de P1. Vou calcular aqui, ó, aqui, P1. São 2 resistores iguais? São. Eu posso pegar o valor da resistência e dividir por 2. Agora sim eu tenho 200 ohms. E aí, eu vou reescrever o circuito só para ficar bem claro. Professora, eu preciso ficar redesenhando o circuito toda santa vez? Olha, com o tempo, você vai ganhar uma confiança de que o que você está fazendo é. Mas no começo, é muito importante, por mais chato que isso possa parecer, tá? É redesenhar o circuito que permite você saber se está em série, se está em paralelo, tá bom? Agora, isso aqui também está em paralelo. Mas agora eu já tenho o total, né? Então, REC, total. São 2 resistores iguais em paralelo? Sim. 200 dividido por 2, que deu 100, que vocês já tinham me falado. Tá bom? Então, só para mostrar para vocês que nem sempre o final do exercício é uma soma de resistores, tá bom? Pode ser um paralelo, beleza? Com isso, eu termino... Oh, desculpa, tem dúvidas aqui? Como é que foi aqui, pessoal?
Por vocês estão calados, uma preguiça. Acho que não tem dúvidas. Com isso, eu vou passar, então, os exercícios. Na verdade, são 2 circuitinhos, tá? Calcule a resistência equivalente total. Na letra... Vou colocar tudo no Moodle. Eu só não coloquei no Moodle a resolução da lista 2, os quadros, né, da resolução, porque eu gostaria que vocês vissem os vídeos, tá? Foi de maldade mesmo que eu não coloquei, mas normalmente eu ponho tudo. Assim que expirar o prazo de vocês postarem a lista, aí eu coloco cada quadro lá também. Certo, pessoal? São esses exercícios que vocês vão ter uma semana para fazer. Então, vocês têm até o dia 17 para fazer, postar lá no Moodle, né? E eu também vou colocar no Moodle essa lista que vocês vão ter até o dia 28 para fazer. Qual parte da lista vocês já conseguem fazer? O exercício 1, tá bom? O exercício 2 e 3 vocês ainda não conseguem fazer. Tranquilos? Espero que vocês tenham relembrado aí o sério paralelo, que tenham aproveitado a aula. É um prazer estar de volta. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema, algum exercício atrasado, alguma coisa assim, me procurem, tá bom? Um grande abraço e uma ótima semana para vocês, restinho de semana para vocês.